A paz do Senhor, pessoal. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de escatologia. Já estamos caminhando aí para o final da nossa matéria e vamos falar um pouco agora, ainda dentro do tema da teocracia, do governo universal de Deus. Já vimos que, conforme é indicado pela Sagrada Escritura, Deus como criador, né, de todas as coisas e como controlador da história. Mesmo que alguns não tenham essa percepção, a Escritura Sagrada nos assegura que Deus tem o controle sobre a história e que está conduzindo tudo para que a sua vontade, para que os seus planos venham de fato a se realizar, e que tudo venha a ser restaurado conforme a sua criação original. Então vimos a partir desse referencial bíblico, né, dessa direção que a Escritura Sagrada nos dá, que durante o desenvolvimento aí desse grande plano de Deus, houveram algumas manifestações, dentre as quais a manifestação do governo de Deus através do levantamento, né, através do sorrigimento de um povo, tá, ok? Um povo que foi adquirido para si, um povo que nem era dentre aqueles grandes povos da humanidade que constituíram enormes impérios, né, povos que desde a antiguidade vieram num avanço, crescimento político, tecnológico, um crescimento de poder financeiro também, né, com o enriquecimento dessas nações, como você pode observar na história do Egito, o grande poderio, né, que alcançou esse império mesmo, estendeu suas fronteiras, exerceu grande influência, legou para a humanidade grandes feitos, monumentos, cultura, em questão de arte. Então, os egípcios ou os povos da Mesopotâmia, temos sumérios, babilônios, assírios, ou os povos hindus ou chineses, tá certo? Então, os gregos, romanos, dentre os povos que estavam aí no desenvolvimento humano, Deus levantou um povo que, diante destes povos, era com certeza um dos menores, era com certeza um povo quase que insignificante, vamos colocar isso, não numa questão de valor intrínseco do ser humano, mas em questão de produção, de tamanho, de antiguidade histórica, de poderio militar, de influência. Era um povo pequeno, fruto, né, fruto aí da promessa feita a um homem que creu, tá certo? E a partir desse ato de fé, mais tarde a Sagrada Escritura, né, o Novo Testamento atribui que esta fé lhe foi imputada por justiça, e você vê Paulo desenvolver essa temática no livro de Romanos, como a justificação pela fé ela é tão relevante, ela é tão importante, ela tem a sua origem, na verdade, em Abraão, e a partir de Abraão, que atende ao chamado divino, vimos aí o desenvolvimento de um povo, Abraão, Isaac, Jacó, 70 almas que descem para o Egito, dessas 70 almas a multidão que, desenvolvendo-se lá, torna-se depois escrava, né, escrava desse grande império, sendo então libertos da escravidão pelo braço de Deus e utilizando-se de seu servo, né, de Moisés, liderados então para fora da escravidão, colocados em Canaã, estabelecidos lá, passam a se desenvolver, a crescer, e tem uma nobre missão, a missão de ser um povo, uma nação, referência para o mundo. Referência no sentido de estar servindo e adorando ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus único, manifestando para o mundo características muito singulares, fato que é admitido por diversos especialistas da área de história, da área de sociologia. O monoteísmo hebreu. O monoteísmo hebreu é algo singular na história da humanidade. Temos aí, a história nos aponta, né, uma variação com o zoroastrismo persa, mas se comparados, temos aí um monoteísmo puro, de fato, com a manifestação na religião dentre os hebreus, né? Um monoteísmo que põe Jeová como único, não compartilhando ele do seu poder, da sua autoridade com qualquer outro ser que lhe seja associado. Tá, ok? Então temos aí o monoteísmo hebraico como algo singular na história humana. E quanto mais os israelitas, os hebreus, caminhassem com Deus, fossem fiéis a Deus dentro desta aliança, deste pacto estabelecido com eles,
no Monte Sinai. E quanto mais esta fidelidade se estreitasse, maior seria a manifestação de Deus sobre esta nação, e com isso o referencial que eles seriam para os demais povos do mundo se tornaria cada vez mais eficaz. Então o grande propósito era Deus levantar esse pequeno povo, Deus manifestar a sua misericórdia, seu amor, o seu poder por meio desse pequeno povo, Deus estabelecendo esse povo, fazer dele um referencial, e através desse referencial as nações, os povos, as pessoas à volta pudessem ter um encontro com o Deus verdadeiro, tá certo? E mesmo que os israelitas, os hebreus, não tenham logrado tanto êxito na forma como deveriam se dedicar à fidelidade ao Senhor, tá certo? A não se deixarem levar pela sedução da idolatria, pela sedução do paganismo, mesmo que eles não tenham sido tão eficazes, né, nesse pacto, nessa aliança, eles se tenham deixado levar em alguns momentos, isso tenha acarretado diversos tipos de problemas, tenha lhes acarretado diversos tipos de derrotas. No entanto, foi por meio deste povo que Deus veio a constituir a sua Sagrada Escritura. Então, o Espírito Santo de Deus foi que conduziu diversos homens ao longo de 1000 anos, pelo menos, de trabalho, sendo produzidos textos a partir de diversas mãos, mas inspirados pelo mesmo Espírito, porque o texto bíblico é teopneustos, tá ok? Então, desde Moisés, nas campinas de Moabe, 1450 a.C., tá ok? 1445, 1450, trabalhando ali nos livros da lei, tendo recebido da parte de Deus a revelação direta, como Deus mesmo disse. Com os demais profetas eu falo por sonhos e por visões, mas com Moisés eu falo isso face a face. Então Deus lhe comunicou essas verdades fundamentais, essas verdades profundas, que foram então transmitidas para as páginas, tá ok? Registradas nos textos. Textos estes que foram duramente questionados pela alta crítica textual, tá certo? Pela crítica histórica, que foram duramente criticados e atribuindo-se, na verdade, a autoria não a Moisés, dizendo-se até que era impossível a autoria mosaica, atribuindo a autoria a grupos que se manifestaram, que produziram esses textos de uma forma separada e posterior, sendo paulatinamente admitindo-se a produção, talvez, de alguns textos, né, a Moisés, alguns poucos trechos, alguns poucos textos daquele, mas atribuindo a autoria a pelo menos 4 grupos, sendo os grupos javista, eloísta, sacerdotal e deuteronômico. Então criaram-se aí esses 4 grupos por meio dos quais os textos teriam vindo à existência, sendo os javistas e eloístas os mais antigos, os deuteronomistas da época de Josué, e o sacerdotal, o Priester-Codex, conforme o alemão, sendo criados aí pós-exílio, com a volta, né, com o trabalho aí de Esdras. Então, por que essas teorias? Por que essas teorizações? Simplesmente porque era inconcebível para eles a possibilidade de Moisés ter produzido toda aquela complexa, né, produção textual em época tão remota na história, até que se descobriu a enorme, gigantesca biblioteca de Tel Amarna, no Egito, onde descobriu que antes da época de Moisés, muito mais produção literária já estava disponível, simplesmente estava lá escondida debaixo da areia da história. Mas ao trabalho da arqueologia conseguir realizar ali uma boa execução de pesquisa, né, conseguir resgatar, trazer à luz esses artefatos, esses textos, descobriram-se diversas cartas de comunicação entre povos, utilizando-se línguas que a ciência até então não tinha acesso, descobrindo-se aí comunicações em textos cuneiforme, em textos hierático, hieróglifos, em textos aí usando diversos tipos de dialetos arameus, tá ok? Então viu-se, né, e conforme foi avançando também no estudo do hebraico, o idioma hebraico mais arcaico,
começaram a observar a possibilidade de que Moisés tivesse sim os recursos literários para a produção textual, e assim produzir toda aquela grande biblioteca, né, de textos sagrados que foi o Pentateuco. Então, adotando aí uma posição respeitosa, adotando o testemunho bíblico como prioritário acima dessas teorias, né, e vendo a partir das descobertas arqueológicas que há sim a possibilidade, haviam sim os recursos para isso, não vejo por que não crer, não vejo por que não admitir o testemunho bíblico acerca da autoria mosaica. Então, mesmo que hajam variações, como apontam-se, né, 4 fontes pelo menos, a partir também de variações textuais, mesmo que hajam variações, e isso não precisamos fechar os olhos para essas variações textuais, podemos simplesmente também compreender essas variações como variações de tradução, tá ok? E podemos compreender também essas variações como variações de estilo. Então, quando se está escrevendo acerca de determinado tema, adota-se um estilo ou outro estilo, tá ok? Podendo-se também entender as variações como variações de época de escrita, tendo o texto sido escrito, tá ok? Por Moisés ao longo de um bom período de tempo. Ou adotando Moisés a prática de colocar amanuenses, tá ok? Reunir uma equipe, ditar o texto e esses então registrarem, e a partir desse registro, de certa forma, transmitindo para a forma de grafia sua marca autoral, mas todos vinculados à mente e à inspiração divina por meio da mente mosaica, por meio da mente de Moisés, sendo ele usado pelo Espírito Santo. Assim, não vejo por que não admitir a autoria mosaica sobre todo o texto do Pentateuco. E dentro desse texto, vemos aí a grande riqueza que Deus legou a toda a humanidade através desse povo. Mesmo com as falhas na questão da teocracia, mesmo com as falhas na questão da obediência a Deus, na questão da sedução exercida pelo paganismo que estava à sua volta, mesmo eles tendo cedido a essas seduções, os planos de Deus não se viram frustrados em relação a eles, porque foi por meio deles que Deus legou à humanidade essa riqueza histórica que está na base de todas as civilizações e principalmente na civilização ocidental. A cultura judaico-cristã é fundamental para a estruturação da civilização ocidental, tá ok? Então, se você pertence a essa civilização, você conhece o que é o respeito à humanidade, você conhece o que é o respeito ao cidadão, você conhece o que é a formação de uma sociedade, o respeito à família, tá ok? Você tem que entender que estes elementos presentes nas legislações atuais, se procurarmos a sua fonte, se buscarmos a sua inspiração, a sua origem, encontraremos os textos bíblicos referenciais influenciando a formação desse tipo de direito, tá ok? Influenciando a formação desse tipo de concepção. Então, na base da sociedade está esse tesouro bíblico legado por meio do povo de Israel. E o povo de Israel, sendo ele fruto da vontade de Deus, sendo ele fruto da ação divina dentro da história da humanidade. Por isso que é relevante analisarmos também essa questão do contexto da teocracia divina no âmbito de Israel, para vermos as ações, os esforços realizados por Deus ao longo da história, suas intervenções para que o seu plano perfeito possa então ser concretizado na teocracia universal de Cristo. Tá, okay? Então temos uma amostra já na teocracia israelita daquilo que será uma amostra parcial, daquilo que será pleno na teocracia universal de Cristo, instaurada no milênio, quando então Cristo e a igreja governarão e a humanidade verá o que é um governo justo, um governo santo, um governo verdadeiro, tá, okay? Um governo que promove a paz, que promove a igualdade, né, que promove aí um bem-estar social geral, um bem-estar social universal. Então caminhamos aí para este reino, caminhamos aí para o estabelecimento do reino messiânico de Cristo Jesus. Como já visto, o governo de Deus estende-se desde a eternidade, como já vimos, né, na aula passada,
e sobre todo o universo, mas na esfera das coisas criadas temos percebido a ação destruidora do pecado, a inserção do pecado dentro da criação a partir da sedução ao qual o homem cedeu, né, desobedecendo então flagrantemente a ordem de Deus e sofrendo as consequências. Então temos, como já colocado no quadro aí, um movimento de criação, e esta criação a partir daquele conceito bíblico, né, que foi afirmado na aula passada, diferenciando-se, contrastando-se com o conceito grego de que a matéria é eterna e inerentemente má. A Bíblia Sagrada flagrantemente denuncia isso como um equívoco, atribuindo a criação de todas as coisas ao Logos divino, tá certo? Ao Verbo divino, que é Cristo Jesus, a razão de todo o universo, tá ok? Que, como eu mesmo propus, tá, apenas uma hipótese, tá? Não é questão doutrinária, apenas uma hipótese. Num movimento verdadeiramente kenótico, ele sai, tá certo, do âmbito da perfeição, da imutabilidade na qual está, e realiza o ato criador, porque o ato criador é uma mudança, o ato criador é uma ação. Então vemos, o momento presente eterno, como Agostinho já havia nos comunicado, né, ele construiu esta ideia para tentar facilitar o entendimento acerca da eternidade, o entendimento acerca do estado de imutabilidade divina, de perfeição total. Então o estado é o momento presente eterno no qual Cristo está e que ele não sentia qualquer necessidade de sair dessa situação. Todavia, ele, num movimento verdadeiramente kenótico, misericordioso, amoroso, ele proporcionou, tá certo? O Fiat Lux, ele proporcionou, tá ok? A criação de todas as coisas, a palavra criadora. Ele deu a ordem para que tudo aquilo que atualmente existe e que proporciona a nossa possibilidade de existência viesse então a existir. Passou a existir o tempo e o espaço, para que dentro deles fosse viável a nossa existência. A criação do mundo celestial com as hierarquias angelicais, tá certo? E a criação após do mundo terreno com a nossa vida incluída dentro dele. Assim a nossa história, a nossa aceitação ao seu nome, porque ele era o cordeiro sacrificado desde antes dos tempos, então desde aquela época ele já visualizava as nossas possibilidades de aceitação, a sua salvação, visando para um futuro a nossa reunião a ele no tempo da eternidade, no tempo da glorificação, quando então estaremos na presença dele louvando, adorando e exaltando. Então temos um movimento de criação, queda devido ao mau uso do livre-arbítrio por parte da humanidade, mas restauração para o tempo da glorificação, quando então cumpriremos com o grande objetivo do Senhor Jesus Cristo, que era nos ter diante dele, sentindo a sua presença, nos alegrando na sua glória e glorificando e exaltando o seu santo nome, e vivendo para ele, e vivendo juntamente com ele, num ambiente completamente perfeito e glorificado. Então, maravilhoso vemos aí esse movimento ao longo de toda a Escritura, movimento de criação, queda e restauração, dentro de um conceito bíblico, né, a parte dessas distorções que são produzidas aí por diversas mentes ao longo da história. Então vemos, a partir desses textos temos: e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Então esse texto bíblico está ligado ao que eu estava lendo aqui logo acima, o texto, né, onde eu estava esclarecendo acerca desse movimento de criação, queda e restauração. Na esfera das coisas criadas, temos percebido a ação destruidora do pecado, conforme indicado aí pelo texto bíblico, que desde sua entrada no mundo tem causado a destruição da ordem criada em perfeição pelo Senhor. Então todas as coisas foram criadas dentro de um ambiente de perfeição. Tudo foi criado bom, tudo foi criado pelo Logos divino. E tende, pelo menos necessita, precisa, anseia alcançar um nível de restauração. Essa é a lógica. A restauração de todas as coisas. Não simplesmente o desprezo por aquilo que é material e o nosso interesse focalizado somente naquilo que é espiritual. Isso é inadequado, isso é incorreto, porque a criação material também pertence a Deus. Então temos que ansiar também por esta restauração. A nossa restauração e a restauração de todas as coisas
a Cristo Jesus, aquele que é o seu Criador. E por isso temos que trabalhar. A nossa ação tem que ser voltada para esse tipo de atitude. Recomendo aqui a leitura do livro Verdade Absoluta de Nancy Pearcey. Ela tem abordado isso de uma forma muito séria, da editora CPAD. Ela tem abordado isso aí de uma forma muito extraordinária, explicado que esta mentalidade que exclui o plano material na verdade, um equívoco, porque o plano material não tem origem em outro senão em Deus. Então, se nós temos um compromisso sério com Deus, de o servir, de o adorar, temos que ansiar também pela restauração de todo o plano material a partir da nossa ação inspirada pelo Deus que criou todas as coisas. Aí nós podemos interferir na política, interferir nas ciências, interferir na arte, interferir na sociedade de modo geral, interferir na agricultura, interferir na tecnologia, em todas as áreas, porque são áreas vinculadas à criação, vinculadas ao âmbito material, tá certo? Vinculadas, associadas, relacionadas a algo que tem sua origem na criação divina. Então nós, como agentes, como representantes do reino de Deus, temos que interferir nessas áreas para trazer tudo de volta ao estado perfeito da criação. Tá certo? Deus realizará isso por meio de nós. Claro que nós não lograremos total êxito, não temos este poder, mas temos que trabalhar em prol disso, temos que nos posicionar em prol disso, temos que atuar desta forma, mostrando respeito por aquilo que é a criação de Deus, mostrando respeito, né? Mostrando respeito por aquilo que é plano e projeto de Deus. Então, a partir dessa nossa ação, a partir da capacitação que Deus nos dará para agir, para trabalhar neste âmbito, nós veremos finalmente a intervenção sobrenatural divina concluindo esse processo que já tem que ser iniciado por nós, esse processo que já tem que ser trabalhado por nós. E a ação divina, sobrenatural, entrará como a conclusão daquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós fazemos, temos que fazer, tá ok? Aquilo que está às nossas mãos, temos que fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor irá fazer, irá concluir. Acerca disso, o homem deve estar ciente, pois a palavra de Deus é bastante clara. O texto que eu já acabei de ler, né? E desde então deve a humanidade estar ciente da proveniência dos amargos frutos que tem colhido. No entanto, da parte de Deus esperamos pela plena restauração de todas as coisas e, na verdade, no campo da história humana já podemos ter o vislumbre do que virá a ser o governo de Deus quando enfim chegar o momento de sua plena manifestação. Agora só um detalhe com relação aos frutos que tem colhido, aos amargos frutos. Inclua-se aí todas as mazelas que tem agravado a humanidade ao longo da sua história. Porque a história e as decisões de Adão e Eva no jardim são as nossas decisões. Nós estamos vinculados a ele, por mais que outras ciências tentem negar, a verdade bíblica a respeito dos fatos é que nós estamos diretamente vinculados a eles. E, na verdade, as decisões em prol de uma desobediência declarada a Deus são também as nossas decisões de desobediência declarada à majestade divina. Cada pecado cometido pela humanidade é uma afronta direta à santidade divina. É a criatura afrontando o seu Criador. É a criatura humilhando a ação perfeita do seu Criador, tornando a sua criação algo abjeto, algo que lhe causa repulsa, né, devido ao mau uso daquilo que foi criado para um uso adequado. Então o pecado é um mau uso daquilo que foi criado por Deus para um determinado uso adequado. Então vemos a partir disso aí como a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, a santidade de Deus é agredida pelo pecado, tá certo? E cada agressão dessa atrai para nós destruição. Então vemos que as mazelas que têm sido colhidas hoje, com doenças, com defeitos genéticos, com distúrbios da natureza, com distúrbios da mente, a lista gigantesca de mazelas que tem nos acometido ao longo da história, resultado dos frutos do pecado, resultados da desobediência da humanidade em relação à vontade perfeita de Deus. E essa desobediência, uma vez visualizada, ela precisa ser compreendida como a destruição da criação original e não algo normal, natural, algo
intrínseco ao homem, mas como a destruição da criação original. A criação original não inclui essas dores, a criação original não inclui esses defeitos, e por isso que temos então que trabalhar pela restauração da criação original, trabalhar por esta restauração ao projeto, ao plano perfeito, à vontade perfeita de Deus, quando então poderemos alcançar verdadeira satisfação, poderemos alcançar verdadeira realização, tá ok? No âmbito de pecado estaremos sempre numa contradição em relação a nossa própria realização, nossa felicidade, nosso gozo, nossa alegria, nossa paz. Estaremos sempre em contradição a isso. Agora, no âmbito da restauração da vontade divina, como Cristo disse, seja feito assim na terra como é feito no céu, e o que é feito no céu é o âmbito da perfeição divina, como temos visto já a partir da aula passada, né? É o âmbito da perfeição divina, onde a vontade do Senhor é cumprida de uma forma plena, plenamente realizada, e todos os seres vivem de uma forma perfeita. E esta vontade de Deus presente no céu, ela invade a terra quando nós, na nossa ação, buscamos a restauração. Trazemos a vontade de Deus para a terra e vemos os resultados benéficos que isso tem causado quando vemos a difusão, né, o alargamento das fronteiras do reino de Deus. O reino de Deus, o reino de paz, de justiça, de amor, de misericórdia, tá ok? Sempre que o reino de Deus está presente, vemos a restauração da própria humanidade ao estado original, ao estado da criação de Deus. Então, esse tem que ser o movimento. A criação de Deus de uma forma perfeita, plena. A queda devido à desobediência, mas a restauração a partir do momento que buscamos a realização da vontade de Deus entre nós. Pois a história antiga, no tempo da antiga aliança, vou dar uma retornada aqui para a gente entender melhor. Já podemos ter o vislumbre do que virá a ser o governo de Deus quando enfim chegar o momento de sua plena manifestação, pois na história antiga, no tempo da antiga aliança, já podemos ter um referencial da ação restauradora de Deus em relação à humanidade. Então, isso que eu acabei de explicar, né? A criação, queda e restauração, que é exatamente esse movimento que temos que entender, né? E participar, do qual temos que participar. Então, dentro desse movimento de criação, queda e restauração, há a condenação universal devido à desobediência do homem. O messianismo, que é exatamente a ação de Deus em prol da restauração, a ação de Deus em prol da reconstituição daquilo que foi destruído, tá ok? Do retorno à criação original, tá certo? Da manifestação do plano perfeito de Deus entre os homens. Então temos condenação universal, messianismo e os pactos e as alianças, quando esse propósito de Deus começa a se desenvolver entre nós, quando os propósitos perfeitos de Deus começam a ser implementados num plano prático entre nós. Aí vemos os pactos e as alianças firmados por Deus, trabalhando junto com o homem, incentivando a restauração, promovendo a sua vontade perfeita, promovendo algo que possa trazer bênçãos, possa trazer benefício para toda a humanidade, como nós estamos vendo a partir da teocracia israelita. Aquilo que já trouxe grandes benefícios e aquilo que até hoje influencia de uma forma benéfica e que também caminhará para um momento perfeito no qual a intervenção divina trará a conclusão. No quadro acima temos criação, queda e restauração. Quando buscamos nas Sagradas Escrituras o conhecimento acerca da obra de Deus, observamos o movimento conforme descrito acima, e nele observamos a participação dos personagens independentes que colaboram para que o quadro de situação que se apresenta da maneira como está, no plano da criação, observamos a perfeição do ser, a partir do qual tudo mais veio a existir. Mas, diferentemente do que pensam alguns, dotou as suas criaturas de poder volitivo, o que nos leva a pensar que não haveria possibilidade de escolha se não houvesse espaço para decisões autônomas. E a partir da possibilidade de escolha podemos ver toda a dinâmica descrita nas Escrituras, desde o ser angelical que pretendia se arrogar a posição de soberania, levado por um louco sentimento de inveja,
ao qual Cristo disse que viu cair como um raio. Então estamos nos referindo aí ao querubim, antigamente, né, retratado como querubim ungido, que a Escritura atualmente o chama de Satanás, né, na sua ação louca, na sua ação desvairada, completamente levado pela ganância, né, levado aí pela arrogância, tenta então impor uma situação que não lhe era devida, impor uma situação, colocar-se numa situação que não lhe era permitida, encontrando então, deparando-se com a repreensão da parte de Deus, deparando-se aí com a punição, a grave punição da parte de Deus, sendo então levado a um estado de condenação, ele e aquele um terço que a ele se associou, conforme descrito em Apocalipse, né? O dragão que com sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu. Então vemos aí estes que são então condenados em vista de não terem entendido a posição em que deveriam estar e terem então se voltado contra Deus para colocar-se num lugar que não lhes cabia. Então Deus os repreendeu, e a partir dessa repreensão você vê que esses seres que fizeram mau uso da sua liberdade, mau uso do seu poder de decisão, a partir desse momento são movidos então por esse sentimento obstinado, esta obstinação. Essa obstinação vai marcar a sua ação ao longo de toda a história. Então, uma vez que já se veem condenados, esta ação obstinada se manifestará em todos os assédios que eles promoverão contra outros seres criados, o homem, dentre esse outro plano de criação colocado por Deus. O homem então será alcançado por essa sedução, e essa sedução está ligada a uma obstinação desses seres em virtude daquilo que perderam. Então não há um propósito, não há um futuro, não há um plano, não há uma restauração. Há simplesmente uma obstinação em destruir, uma obstinação em seduzir para o mal, seduzir, né, para destruir, para então tentar atingir aquele que que emitiu, né, essa sentença contra eles. E que, em virtude desse sentimento obstinado, encontra-se mergulhado em profundas trevas e torna-se uma peça importante no esclarecimento do estado em que se encontra outro autor desta saga, o homem. Outro tipo de criatura participa ora como personagem fundamental, quando no uso de seu poder de escolha, e ora como mera peça de um jogo de poder, onde, ao se deixar levar pela deturpação dos sentidos, se vê preso aos diversos vícios da concupiscência, ao qual é induzido pelo ser das trevas, que trabalha ambivalentemente como instigador e acusador. Satanás igual a Shatan, adversário, ou acusador, ou Diabolos também, né? Mas nenhuma destas facetas da história desenvolve-se aleatoriamente, pois na conclusão da história, como Paulo diz, na plenitude dos tempos, veremos o restabelecimento da ordem por meio do Messias, o líder perfeito que conduzirá tudo à restauração. E durante, né, esse processo, antes da restauração de todas as coisas, vemos esses que são levados pela sedução do diabo agirem na sua mesma obstinação, porque não há outra explicação para entendermos a ação de determinadas pessoas que não apenas prejudicam outros que estão à sua volta, mas na sua intensa obstinação prejudicam a si mesmas, levam a si mesmas para o abismo, levam a si mesmas e aos demais para a destruição total. Vemos isso se repetir ao longo da história, por diversos meios, por diversos instrumentos, seja a partir da promoção das drogas, da prostituição, da promiscuidade, da confusão em relação a verdades declaradas, questão de gênero, diversos tipos de questões que são simplesmente atacadas, destruídas, combatidas, são confundidas, vamos colocar assim, ideias são colocadas em verdadeira confusão, de falácias, né, de enganos, e quando nós buscamos os reais motivos, alega-se uma pretensa liberdade, mas essa liberdade não conduz a um bem, essa liberdade não conduz a um aprimoramento, essa liberdade não conduz a uma felicidade para todos, né, um bem para todos, mas apenas ao beneficiamento parcial, tá certo? A felicidade momentânea de alguns, mas a destruição total, inclusive destes alguns. Então, muito do que tem se lutado, muito pelo qual se tem trabalhado hoje,
na verdade algo que conduz todos à destruição, conduz todos a um completo solapamento, né? O que nós temos visto aí na sociedade, como muitos movimentos têm se levantado, e quando nós olhamos para suas motivações, não conseguimos ver outra coisa senão obstinação demoníaca. É obstinação demoníaca que leva outros à destruição e eles mesmos no final das contas. Então, a fonte não pode ser outra senão, né, este ser obstinado que já está condenado e que pretende levar outros junto consigo. Essa é a questão. Arrastar quantos ele puder para o buraco. Acerca da condenação universal, dentro deste plano geral apresentado, a condenação manifesta-se no ato de livre desobediência do homem em relação à autoridade divina, que, enquanto detentor do poder criativo com o qual apresenta ao homem o seu beneplácito, ao trazê-lo à existência e permitir que goze de todas as benesses desse relacionamento, guarda para si a prerrogativa de exigir a obediência consciente ou as consequências perante um ato de subordinação. Então há sim o fornecimento de liberdade, uma vez que o homem foi criado à imagem de Deus, e Deus tem vontade, exerce sua vontade, Deus é livre, tá ok? Então o homem é colocado como imagem e semelhança de Deus, é-lhe ofertado a oportunidade de, obedecendo a Deus, desfrutar desse relacionamento, desfrutar dessa perfeição, ir aprimorando-se, ir crescendo, ir cada vez mais capacitando-se, né, para vivenciar aí toda essa profundidade do relacionamento com Deus. Mas também, se não houvesse escolha, não haveria liberdade. Então há também a escolha pela dúvida, a escolha pelo certo e a escolha pelo duvidoso. No certo temos a vontade plena, perfeita, maravilhosa de Deus. No duvidoso temos um salto no escuro. E aí este salto no escuro trouxe ao homem diversos tipos de hematomas. O homem ainda está em queda livre, né? Está colidindo aí contra essas péssimas decisões que tem tomado e ainda está adquirindo para si cada vez mais hematomas. Até que então, reconhecendo a estupidez da sua má decisão, ele clame pelo resgate. É quando vem a restauração de Deus, quando Deus então restaura a posição de a posição de criatura, né? A posição de criatura divina num estado de relacionamento profundo com Ele, né? Quando então pode o homem ver a realização, a concretização de todo o plano de Deus para si, né? Pode então gozar de uma vida plena, né? De uma vida maravilhosa, de uma vida realizada. Pode então estar num estado de felicidade verdadeira. Guarda para si a prerrogativa de exigir a obediência consciente ou as consequências perante um ato de subordinação. O relacionamento criador-criatura sofreu uma crise quando o ser humano permitiu que dúvidas e sentimentos gananciosos minassem este relacionamento. Logo, mesmo que o diabo tenha desempenhado um sórdido papel ao colocar, né, ao provar e instigar estes desejos, em última análise, cabia ao ser humano fazer a opção entre confiança em Deus, na sua palavra, na sua declaração, tá certo? Ou desconfiança, que é exatamente o que o diabo conseguiu plantar por meio daquela dialética, né, estabelecida, né? Quando vem tese, antítese e síntese. Não comerás de nenhuma, tese. Não, poderíamos comer de todas menos esta, antítese. Aí, inclusive na antítese colocada, né? Se comermos dessa, morreremos. Poderemos comer de todas menos dessa. Se comermos dessa, morreremos. Síntese: não morrerás, antes serás como Deus. Então, a partir dessa síntese, criou-se no coração a dúvida. E a partir dessa dúvida, a brecha, a abertura. E com esta abertura, houve aí a destruição. Então, a cidade que estava fechada, que estava protegida, que estava guardada, na qual acontecia um relacionamento profundo, houve nela uma brecha, uma abertura para a destruição, tá certo? E essa destruição até hoje podemos sentir. Então precisamos novamente estabelecer esse relacionamento com Deus de uma forma prioritária, né? A santificação do homem, quando o homem e a mulher se tornam exclusivos de Deus, e quando num relacionamento profundo vão cada vez mais se desenvolvendo até a estatura de varão perfeito, até a estatura de pessoa plenificada, né? completamente realizada, tá certo? No propósito que Deus tem para ela. Desconfiança, honestidade ou hipocrisia.
Assim, aquilo acerca do qual se entendia ser uma possibilidade tentadora de descoberta de algum bem oculto, mostrou-se na verdade a decisão mais nociva e irresponsável em consequências universais, uma vez que somos todos naturalmente solidários porquanto humanos, participantes da mesma natureza. Tá ok? Acerca do messianismo, como está no quadro acima, todo e qualquer messianismo fora do âmbito divino é necessariamente uma manifestação de charlatanismo. Não há messias humanos, não há messias políticos. Tá ok? Tá ok? Temos que sempre lidar com a política de uma forma bastante racional, tá ok? Sem nos deixar idiotizar, sem esperar santos milagreiros dentro da política. Temos que lidar com isso de uma forma bastante consciente, a partir das informações, e temos que tomar cuidado com as fontes das informações. E temos observado muita manipulação. Pois não há Messias advindo da iniciativa humana. Pelo contrário, o único Messias é exatamente aquele que, enquanto ser divino, por sua vontade, seu interesse, se predispõe a abrir mão de seus justos privilégios e majorar-se ante as criaturas a fim de mostrar-lhes quais os seus propósitos e como alcançá-los, como um pai desce até o nível de seu filho para demonstrar-lhes coisas que para si mesmo são tão óbvias, mas que ainda não são compreendidas por estes. Assim também Deus veio até nós e mostrou-nos que o que espera de nós de modo algum é coisa inalcançável. Cristo viveu a vida que nos é possível viver. Cristo andou na terra como um ser humano, ele foi 100% humano e 100% divino. Ok? Mas como 100% humano, ele viveu uma vida humana, como seres humanos podem viver. Então, nós temos Cristo como nosso referencial. Claro que nós não chegamos ao patamar dele, mas o referencial dele é um referencial possível para todos nós. Nós podemos andar nas suas pisadas, sim, e devemos. Ok? Esse é o objetivo. Por isso que ele veio até nós, por isso que ele andou conosco. Agora, claro, ele sendo Deus, ele sendo sacrifício vicário, sendo Cordeiro Imaculado, ele alcançou níveis que nós não alcançaremos. Mas os exemplos referenciais são para ser vividos sim, são para ser realizados sim. Pois o Cristo nos mostrou o que é servir a Deus. E quem quiser vir após ele deve a cada dia tomar a sua cruz e seguir as suas pisadas. Então temos aí o messianismo e Cristo como nossa referência, o nosso Messias, o nosso Salvador. Então temos a partir daí o trabalho pela restauração. Criação, queda, na qual estamos, mas dentro do âmbito da queda, o trabalho pela restauração acontecendo de uma forma bastante dinâmica, acontecendo de uma forma bastante intensa. Estamos trabalhando pela restauração juntamente com o Senhor Jesus Cristo, e Ele que completará esta obra. Pactos e alianças. No âmbito da iniciativa divina, em resgatar a sua criatura, vemos as manifestações do Messias como condutor, mestre desta restauração universal, mas também vemos os pactos e as alianças com uma atitude otimista de Deus em relação a nós, e mesmo que seja do pleno conhecimento do Senhor, a nossa incapacidade, ao menos momentânea, em manter-se plenamente fiel ao acordado, à aliança, ao pacto estabelecido, Deus não desiste em fornecer ao homem a possibilidade de firmar com ele um pacto onde possa demonstrar sua fidelidade e seu compromisso. Deus cria os meios. Deus cria a oportunidade. Então o Senhor é que abre a porta da oportunidade para que possamos então firmar com ele um pacto e mostrar fidelidade. E quando o homem mostra fidelidade, de fato, na vida do homem se manifesta o prazer, se manifesta a glória de Deus. Então Deus aprova essa manifestação de fidelidade. O Senhor com certeza premia aqueles que, estabelecendo com ele um pacto, uma aliança, são fiéis a ele. E também vemos as ocasiões, e como a sociedade depende dessas pessoas que mostram fidelidade a Deus. São as pessoas que alimentam a sociedade com todo um referencial ético e moral. Amor ao próximo, tá certo? Bondade, respeito com a criação de Deus, a natureza, desenvolvimento, uma vez que são incentivados pela inteligência divina. Então mostra desenvolvimento, premiam a humanidade com coisas que são benéficas para todos. São pessoas que estão vivendo num relacionamento de fidelidade com Deus, um pacto, uma aliança pessoal com Deus, e em decorrência dela
causam benefícios, causam bens para todos que estão à sua volta. As bênçãos de Deus, elas vêm sobre nós e sobre nós transbordam, com o objetivo de alcançar aqueles que estão à nossa volta. Então, vemos aí como cada um vivendo individualmente um pacto e uma aliança com Deus, são representantes do reino de Deus, promovem a vontade de Deus entre os homens e glorificam o nome do Senhor e abençoam aqueles que estão à sua volta, né? Também vemos as ocasiões em que o próprio Deus toma iniciativa em propor um pacto, cujo fiador é Ele mesmo, garante no seu próprio nome, não encontrando outro ser que possa dar substancialidade à aliança. Jura então o Senhor por seu próprio nome. E embora possamos inúmeras vezes encontrar os seres humanos em falha e em traição, né? Em momento algum encontramos no ser divino. Então, mesmo que da parte do homem haja falhas, o ser divino permanece firme, imutável, sólido, seguro, fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E é sobre esta sólida base que temos garantidas todas as promessas sobre as quais está estribada a nossa fé. E não somente isso, a sociedade, porque se nós dependêssemos de homens, de políticos, de filósofos, de pensadores, de ideólogos, a sociedade já teria ido para o buraco. A forma como o homem manipula tudo a seu bel prazer, para os seus próprios interesses particulares. Então, esta aliança, este pacto pelo bem, pela melhoria, pelo progresso, tá certo? Tem que ser firmada a partir de um ser que possa garanti-la por si mesmo, que possa ser ele mesmo fiador, possa ser o lastro dela e que seja imutável, firme, tá certo? Em que possamos confiar, que é o Senhor e a sua palavra. Como o Senhor Jesus Cristo diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor Jesus Cristo é a nossa garantia de que temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que glorifica o nome do Senhor, e a nossa recompensa não vem das pessoas, vem dele. Nós não esperamos recompensa que venha da parte dos demais, mas a recompensa que venha da parte do Senhor. Tá, ok? Não podemos agir totalmente firmados numa lógica de reciprocidade, porque nem sempre receberemos na medida daquilo que fornecemos. Mas quando compartilhamos aquilo que vem da parte de Deus, quando manifestamos no nosso viver o amor que vem da parte de Deus, então teremos a recompensa que vem do próprio Deus e causaremos um impacto na sociedade, causaremos uma mudança profunda na sociedade, tá ok? Este, na verdade, foi o propósito para a existência e a exaltação da nação israelita. Desde a chamada de seu ancestral para sair do antro da idolatria no qual estava inserido, quando vivia junto à sua parentela na milenar cidade de Ur dos Caldeus, para então peregrinar na terra que, apesar de não tomar posse, foi o campo onde veio a brotar a mais poderosa semente que Deus já plantou na área da terra do coração humano, a semente da fé. A fé que nos liga ao sobrenatural, a fé que não é uma muleta, a fé que não é uma desculpa, a fé que é algo presenteado por Deus para o homem, tá certo? É um outro sentido, além da visão, além do tato, do paladar, do olfato, existe um outro sentido, um sentido vinculado ao espírito chamado fé, que faz o homem perceber Deus, faz o homem sentir Deus, relacionar-se com Deus através da fé. Maravilhoso, né? Quando vemos ali na carta aos Hebreus que, ora, a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. É prova, não é desculpa, e sim prova. Não se vê, tá certo? Mas se tem fé, e ao se ter fé, está presente. Relaciona-se, conhece-se, sente-se, tá certo? E cresce. E a fé é a que faz exatamente essa ponte, essa ligação, esse contato, através da fé. Como é maravilhoso, né? Homens que têm fé têm mudado a história para melhor. Não só mudado a história. Muitas pessoas apenas se contentam em mudar a história. Mudar para isso, para aquilo. Mas às vezes muda para a destruição, muda para o seu próprio bel prazer. Muitos homens de fé têm mudado a história para melhor. Melhor não só para ele, melhor para todos. Melhor para ele e para os que estão à sua volta. Assim, Abraão, o pai da fé, tornou-se por genealogia o ascendente da nação que se tornou a demonstração tipológica
da teocracia divina, quando se manifestou em Israel, e na esfera escatológica, quando será plenamente exercida por Cristo Jesus. E pela fé é pai de todos aqueles que se tornam filhos de Deus por adoção em Cristo, e também súditos desse reino celestial, que no futuro se manifestará quando então literalmente com ele reinaremos, através da fé. A fé de Abraão, a minha fé, a sua fé. Todos nós somos filhos de Abraão pela fé. Veja, a chamada, a partir desse âmbito, né? Chamada de Abraão, chamada e eleição, né? Chamada e eleição de Abraão. Então temos aí quando Deus escolhe, né, este homem manifesta essa fé, e a partir dessa fé todo esse encadeamento histórico, né, que se dará, tanto na questão genealógica, os seus descendentes, quanto na questão de fé, todos aqueles que manifestam a mesma fé, e com isso participam junto com Abraão. São filhos diretos de Abraão, por causa da fé de Abraão. A mesma fé no Deus único, no Deus verdadeiro e no Deus espiritual. Então aqueles que atendem ao chamado de Deus, que é feito no âmbito da fé. Monoteísmo, circuncisão e lei. Vemos então esse movimento, né? O surgimento da fé monoteísta, a partir da fé de Abraão, a circuncisão, o pacto com Deus, entre Deus e Abraão, e esse pacto aí sendo então complementado pelo pacto da lei, o pacto do Sinai. O pacto da circuncisão começa a surgir este povo em torno desse pacto e professando essa fé. E a partir da libertação do cativeiro egípcio, inserção na terra de Canaã, tá ok? Antes disso, o pacto realizado no Monte Sinai, a entrega da lei. Então a lei, os padrões de Deus, os parâmetros de Deus, tá certo? Como Deus admitirá este povo como seu povo, como Deus exercerá sobre eles a sua teocracia e será para eles então o seu Deus. Estão aí as condições, a lei. Então, a partir desse movimento, monoteísmo, circuncisão e a entrega da lei. Israel, a nação eleita, tem que viver então debaixo desta lei, tem que cumprir com esses requisitos, né, para estar então enquadrado dentro desse âmbito dessa teocracia divina e ser então um povo referencial para os demais. E com este prisma podemos compreender a enorme importância da manifestação da história dos hebreus desde a chamada de seu ancestral e nosso, Gálatas 3:7, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, até o seu desenvolvimento debaixo dos grilhões da escravidão e seu miraculoso livramento com a mão divina operando milagres para quebrar o poderio de Faraó e intervir na natureza, para abrir as portas das águas, sustentá-los em meio ao deserto, firmar com eles um pacto, que na verdade é uma base referencial para o código de leis da maioria das nações civilizadas, nações do Ocidente, né, e até algumas nações do Oriente Médio. Então, temos aí como se difundiu pelos povos, né? Repreendê-los quase até a extinção, se não fosse a ousadia e a lealdade de seu maior referencial humano em liderança, e por fim introduzi-los na terra prometida aos seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos quais é o nosso Deus, tá certo? Dos quais é o seu Deus e o nosso Deus, né? Glórias a Deus por toda essa história, glórias a Deus por toda essa manifestação. Este mesmo Deus que escolheu Abraão, que lhe deu um filho, que resgatou seus descendentes e que expulsou nações perante eles para fazer deles uma nação, é na verdade a única razão objetiva de sua existência. Ou seja, Israel é literalmente uma dádiva de Deus, e não podemos pensar em sua existência sem entender que a razão desta mesma deve-se a um objetivo puramente universalista da parte de Deus. É Deus promovendo agora algo que será benéfico, não somente para um povo em especial, um povo específico, mas através deste povo promover uma bênção universal. Através desse povo promover um bem que se espalhará para todas as nações. Como de fato foi, tá certo? Mesmo que Israel, tendo falhado na manutenção do seu pacto, da sua aliança, todavia aquilo que Deus realizou por meio de Israel tornou-se um bem universal, a manifestação, a revelação da palavra de Deus e futuramente a vinda do Messias, a vinda de Cristo, né, no meio deste povo. Veio para o que era seu. Infelizmente, todavia, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Glórias a Deus por isso, né? Então temos aí nesse movimento com Israel, lei e Pentateuco, né? Com relação à entrega do código da lei e a totalidade do Pentateuco.
templo e tabernáculo como referenciais da presença de Deus no meio do povo. Primeiramente, tabernáculo, a entrega do modelo da parte de Deus por meio de Moisés e a execução, por meio daqueles a quem o Senhor capacitou. Tabernáculo, manifestação da presença de Deus, depois transferido para templo, tá ok? No templo ao qual Salomão foi autorizado a erguer, a construir, e no qual o Senhor se manifestou, tá ok? Vindo depois na continuidade histórica, como já temos informado aqui, Israel falhando no seu pacto, na sua aliança, Deus permitindo a sua destruição, a sua restauração no tempo de Zorobabel, mas não com a mesma característica, com o mesmo aspecto. E mesmo com a melhoria arquitetônica na época de Herodes, estando ele aquém, mesmo arquitetonicamente talvez até maior, trabalhado com materiais até mais nobres, mas aquém no sentido da glória. Porque o profeta Ezequiel viu a Shekinah mover-se, sair, a chamada Merkabah, o trono carro, sair do templo, e a Shekinah, o exílio da Shekinah, a saída da Shekinah do âmbito do templo terrestre. Mas o retorno da glória de Deus, da presença de Deus por meio do Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus se manifestou como línguas repartidas como que de fogo. E agora o templo somos nós. Não há templos de pedra, não faz sentido templo de Salomão sendo construído por aí. Esta gastança absurda. O que nós temos hoje é algo muito maior. Cristo disse isso quando falou aos discípulos tentando lhe mostrar as pedras. E Cristo disse, não restará pedra sobre pedra que não seja destruída. Eu, todavia, destruo esse templo em 3 dias e reergo, falando acerca do templo verdadeiro. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A glória que se foi do templo de Salomão na época da destruição de Babilônia voltou para o templo em Pentecostes. Quando nós então fomos purificados pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, fomos então colocados em condições para recebermos em nós a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos o templo. Tá ok? Então, é essa dinâmica, tá ok? Israel, lei, Pentateuco, templo, tabernáculo, teocracia, o governo de Deus sobre Israel. O governo de Deus sobre Israel, a rejeição de Israel, a inserção da igreja. Na igreja, Cristo, a sua purificação e o Espírito Santo de Deus como a glória, tá certo? A glória de Deus agora, a unção sobre nós, através da presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. O Senhor tinha um propósito muito claro com a manifestação de Israel, que é pregar ao mundo acerca da existência e da verdade, do poder e do domínio do único Deus e denunciar a mentira de todos os ídolos, semelhantes ao das nações que foram exterminadas para ceder ao estabelecimento do seu povo, para ceder lugar ao estabelecimento de seu povo, uma nação referência para todos os povos. E só Deus poderia fazer isso, porque nenhum homem tem direito sobre a vida de outro. Só quem tem direito sobre a vida de outro é o seu Criador, que é exatamente isso que aconteceu no caso do estabelecimento de Israel em Canaã. Foi Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, quem votou aqueles povos ao anátema e disse: têm que ser eliminados. Serão então eliminados, a medida do seu pecado já encheu, já passou dos limites, e eles então serão eliminados, e só a partir do aval da parte do próprio Deus é que Israel então pode atentar contra essas nações e eliminá-las da face da terra. Claro que não lograram êxito, apenas abriram alguns caminhos, algum espaço, estabeleceram e se misturaram com os povos, com isso vindo a destruição que já estava presente naqueles povos, contaminou Israel devido à sua associação a esses cultos, esse culto pagão, esses cultos abomináveis ao Deus verdadeiro. Isaías 2:3: E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Veja esse propósito aqui, veja esse objetivo, veja esse quadro observado pelo profeta. Esse quadro era para ter sido realizado através da nação de Israel, no tempo histórico de sua existência. Uma vez que não atenderam a sua parte do pacto, da aliança, não se mantiveram firmes, isso está voltado para o tempo escatológico. Essa profecia tem um duplo alcance. Ela pintava um quadro acerca do que era o ideal para Israel.
Israel não realizando, ela volta-se então para o tempo do Messias. Isso aqui terá pleno cumprimento no tempo do Messias. E como nação referência para todos os povos, devia Israel ter um governo que fosse único e que apresentasse a todas as nações quais são os desígnios do Senhor para elas. Um Deus sem imagem de esculturas, sem outro Deus que pudesse com ele medir forças, um único Deus e Senhor, não só de Israel, mas de todo o universo. Uma lei que representasse uma noção de justiça jamais alcançada por todos os códigos de lei já promulgados, desde o Código de Ur-Namur ou de Hammurabi, uma lei justa e igualitária, e enfim um povo governado por um Senhor incorruptível e invencível, que demonstrou seu poder ao fender as águas e derrubar as intransponíveis muralhas da milenar Jericó, e que estenderia seu governo sobre todos os povos da terra. Então, eis aí o grande plano, o grande propósito para Israel. Então, Deus lhes fornece a oportunidade. Deus lhes dá esta chance, oportunidade. Deste modo é que após a transferência da autoridade de Moisés a Josué sob a ordem de Deus, vemos no caso do ministério de Josué não se delinear a liderança de nenhum homem que pudesse catalisar toda a autoridade sobre Israel. Com a morte de Josué há essa deficiência, né? Porque o que na verdade deveria prevalecer entre o povo de Deus era a total sujeição às ordenanças da lei de Deus e a orientação do povo a partir da obediência desta lei. Então, o plano era não um governo centralizado num homem, mas o governo centralizado na congregação, tá ok? Centralizado no carral, centralizado em toda a congregação dos israelitas, tá certo? Em toda a assembleia, que a assembleia dos israelitas fosse um conjunto de pessoas, de indivíduos, guardadores, seguidores da lei de Deus, e pudessem então assim agir como um corpo, que a nação de Israel agisse como um corpo único, cuja cabeça é Jeová, é o Senhor, através das suas leis, comunicando então a sua vontade. Como a igreja de Cristo, a igreja dos salvos, é um corpo, tá certo? Cuja cabeça é Cristo e cujas leis são nomos tu pneuma, são as leis do Espírito. Essas são as nossas leis, efetivamente falando. Nossas leis são as leis do Espírito, tá ok? O Evangelho declara as palavras, ensinamentos, a vontade de Cristo, o ensinamento dos apóstolos, mas a efetiva lei é a lei do Espírito, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem comunicado ao nosso coração. O Espírito Santo de Deus nos comunica acerca daquilo que é agradável e aquilo que é desprezível à sua presença, e temos que andar conforme essa lei. Referencial da Sagrada Escritura, do Evangelho e das cartas, mas a principal lei é a lei do Espírito. Por isso, na época do final da gestão de Josué e em boa parte do período dos juízes, observamos uma forma bastante descentralizada de organização política, com o poder sendo compartilhado entre o grupo de 70 juízes, tá ok? Que será o Sinédrio, né, do futuro, instituídos ainda na peregrinação para auxiliar Moisés no pesado encargo de julgar Israel, e que só eram consultados por questões de relevância nacional. Então, temos aí do espírito que estava sobre Moisés, o Senhor repartiu a 70 homens para juntamente com ele levar esse fardo, o fardo do juízo, de julgar a nação de Israel, né? Juízes 21 nos indica, Juízes 21:10. Então a Assembleia enviou para lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: Ide, tá certo? Dizendo: Ide e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Aí temos uma decisão tomada em assembleia para decidir acerca dessa terrível, né, iniciativa, desta guerra, né, necessária, a fim de que pudesse então Israel se defender de seus inimigos, de seus adversários, né? Temos aí essas decisões que têm que ser tomadas pela assembleia, pela reunião desses representantes. Então, a reunião desses anciãos e a reunião dos representantes das tribos e até a reunião dos representantes de clãs, que estão então em grande ajuntamento, sendo tomada a decisão por esse grupo de anciãos e aconselhados também pelos príncipes de cada tribo. Então, a partir dessas decisões tomada essa iniciativa, né? Então, referendada essa iniciativa, a iniciativa tomada então por esta assembleia. Então, veja esse modelo que baseia-se
responsabilização, baseia-se na responsabilização de cada grupo, e dentro dos grupos os indivíduos, para que, sendo eles cumpridores da aliança do pacto, pudessem então tornar viável a existência desse povo, a existência dessa nação, desse país, e que eles pudessem então ser referência, né, da lei de Deus, referência de serem um povo escolhido por Deus na face da terra. E este poder central compartilhava de autoridade com os príncipes de cada tribo, que exercia poder semelhante ao que os governadores exercem nos estados da federação. Claro, com algumas diferenças, né? Temos muitas das vezes os governadores dos estados da atualidade, né, dependendo do sistema político de cada país, tem mais ou menos liberdade, né? Então temos aí os representantes de tribo nessa situação teriam então mais liberdade que certos governadores de estados da atualidade. Então temos aí o poder sendo compartilhado, que deixará de ser uma realidade na época da monarquia, em virtude, né, da destruição do sistema teocrático por causa da falta de compromisso dos seus participantes. O pacto firmado no Sinai é com o povo, é com o grande grupo do povo, não são com indivíduos, não são com pequenos grupos, não são com uma casta, né? Uma casta que é privilegiada e que manda sobre as outras. Não, o pacto foi firmado com o povo, então todo o povo é responsável por isso aí, por manter, por ser cada um dentro do seu âmbito de influência responsável, tá certo? E cumpridor da lei. Agora, quando o povo começa a falhar, começa a perder o compromisso com a aliança, com o pacto, tudo isso vai ruir. Então a questão é, aqui temos um compartilhamento de poder. A Assembleia Geral que é reunida é uma exceção. Na verdade, dentro das tribos temos as organizações, e cada organização descendo até o pai de família. O pai de família, aquilo que foi chamado de associações protetoras, que é a reunião entre eles, né? Entre pequenas faixas de terra, pequenos agrupamentos, os líderes tribais, que tomam decisões ali acerca daquelas tribos, as tribos que foram divididas, né, as 12 tribos de Israel, né, e a reunião desses líderes tribais, em conjunto aí com os anciãos, com 70 anciãos, tomando decisões a nível nacional. Mas essas reuniões são exceção. A maior parte das decisões que dizem respeito ao dia a dia, ao cotidiano, à vida, é compartilhada entre essas diversas lideranças. Temos aí um compartilhamento de poder, e não uma centralização como teremos na monarquia. Com a centralização virão diversos tipos de injustiças, né, de usurpações, mas consequência aí da falha em sustentar esse sistema, né, por meio da fidelidade. E este poder central compartilhava de autoridade com os príncipes de cada tribo, que exerciam um poder semelhante ao que os governadores exercem nos estados da federação. Mas mais abaixo destes encontravam-se os líderes dos clãs, que eram os ajuntamentos de famílias que compunham as cidades e que tinham a prática de exercer o juízo nesses pequenos grupos de famílias, quando se reuniam na porta da cidade para dar seu parecer sobre uma questão familiar, ou para serem testemunhas de um contrato, e na base dessa estrutura estava o pai de família, que exercia autoridade dentro do seu lar, e que era a figura representativa de sua família perante a tribo, estando em suas mãos a sorte dos seus, como podemos observar no caso de Acã, que levou os seus à destruição com a sua traição. Aí temos esse mapa ilustrativo como lei referencial para todos. Templo, aquele que catalisa em torno, né, no caso aí o tabernáculo, né, na época que estou descrevendo os juízes, o tabernáculo que catalisa, né, em torno de si um elo de ligação. Todos estão ligados, né, a partir dessa vinculação ao Deus verdadeiro, essa vinculação ao único Deus, que é adorado de acordo com aquilo que está prescrito na sua lei, no seu tabernáculo, tá ok? O tabernáculo que inclusive era móvel. Então temos esse sistema, né, que centraliza todos em torno da obediência a Deus e a sua lei, a adoração ao único Deus, mas que descentraliza em relação a tomadas de decisões com relação às suas vidas em particular. Dá aos homens certa liberdade sobre suas vidas, tá ok? A partir das suas pequenas associações. Isso não será mantido em virtude da sua desobediência, isso irá, infelizmente, ruir, sendo substituído por uma monarquia, que em alguns momentos será mais eficaz, por exemplo, com mais agilidade de resposta em relação a batalhas, a guerra, tá certo? Com manutenção de um exército regular, todavia exercerá diversos tipos de injustiças, como, por exemplo, pesada corvéia sobre todos
imposição, por exemplo, terão que fornecer seus filhos para guerras, terão que fornecer seus filhos para o serviço de toda a família do monarca e de toda a aristocracia ligada a ele, porque ligado ao monarca está toda uma classe aristocrática que o cerca e que tem que ser então mantida por esse estado. Então temos aí as diversas injustiças que foram alertadas por Samuel a eles. Todavia eles quiseram assim. Então vemos aí que isso foi consequência, né, daquilo que eles mesmos buscaram. A espinha dorsal dessa estrutura era a lei. E os propagadores desta lei entre o povo eram os integrantes da tribo de Levi, uma tribo sacerdotal que não recebeu território tribal, receberam cidades, e essas cidades distribuídas no meio das tribos, com o intuito de promover a lei entre eles, fazer a manutenção deste pacto, fazer a manutenção da consciência coletiva. Essa consciência coletiva era alimentada pelo ensino que deveria ser promovido pelos levitas no meio das tribos, que deveriam estar distribuídos entre seus irmãos, vivendo em cidades cedidas por eles, servindo a Deus entre eles e ensinando-os a guardar os preceitos e os mandamentos prescritos na lei. O elemento unificador de toda essa estrutura era exercido pelo tabernáculo, que, mesmo tendo os israelitas adentrado a sua possessão, permaneceu com um aspecto daquela estrutura que foi erguida no deserto e que, na verdade, cumpria bem o seu papel, pois este templo móvel, diferentemente do templo fixo, erguido no período monárquico, poderia ser desmontado e levado a outra parte do reino de acordo com as ordenanças do soberano. Assim é que toda a nação de Israel, apesar das suas diversas tribos e de sua descentralização, sua descentralizada estrutura de poder, estavam unificados debaixo de uma só lei, uma consciência, né, consciência coletiva, adorando a Deus em um só lugar e subordinados ao governo do seu único Deus e Senhor. O que ocasionou o colapso dessa estrutura não foi o fato de sua organização descentralizada, que compartilhava poder de decisão com várias esferas da sociedade, desde os juízes da Corte Suprema, aos 70, até o príncipe da tribo, os líderes dos clãs e o pai de família. O que ocasionou a queda foi o fato de que esses representantes do governo teocrático de Jeová rebelaram-se contra o pacto que haviam firmado, tá certo? O pacto coletivo, o pacto com cada cidadão israelense, o pacto que deveria ser mantido por eles, a fidelidade deles a Deus, tá ok? O mesmo pacto que os proporcionou esses privilégios, mas que, uma vez rompido, tornou impossível a manutenção desse sistema, tornou inviável a existência. Aí temos um texto referencial tratando acerca disso, que está em Juízes 2, a partir do versículo 1, que diz: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos das vossas ilhargas, e os seus deuses vos farão por laço, vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra que o Senhor fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo de sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração de seus pais, e a outra geração após ela se levantou que não conhecia ao Senhor. Houve uma falha de transmissão da tradição entre uma geração e outra, aquilo que já havia sido orientado no livro do Deuteronômio, que a vós compete ensinar a vossos filhos, deitado em vossa cama, andando pelo vosso caminho, sentado na cadeira, ensinar, comunicar, transmitir a tradição e os valores.
não foi transmitido. Levantou-se uma geração que não tinha o mesmo compromisso da anterior, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como o juiz, e os livrava da mão de seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido. Então, da parte de Deus, houve diversos atos de misericórdia do Senhor em prol da manutenção do pacto, da aliança, por causa dos que oprimiram e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses. Servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: portanto esse povo transgrediu a minha aliança, que tinham ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as derrotou logo, nem as entregou na mão de Josué. Temos aí um texto referencial que nos mostra então qual era essa dinâmica, de relacionamento entre o povo de Israel e a aliança. Como em diversos momentos, infelizmente, o povo de Israel descumpriu esta aliança com Deus, não levou em consideração, não respeitou, e devido a isso houveram consequências, as consequências vieram. Dentre as consequências, o povo que permaneceu na terra e que a cada dia ia seduzindo mais eles à corrupção, ia seduzindo mais eles a prostituírem-se com esses outros deuses. A consequência final disso será a destruição desse sistema. O sistema teocrático encerra-se devido à falta de compromisso dos israelitas com o pacto, com a aliança. Então Deus promove que a monarquia seja instaurada, e a partir da monarquia vimos aí a substituição da monarquia de Saul pela davídica e a instituição por parte de Deus da monarquia davídica como perpétua. E aí temos a conclusão, temos o cumprimento dessa promessa da parte de Deus com o estabelecimento de Cristo, aquele que é a raiz de Jessé, tá certo? Aquele que dará continuidade a essa monarquia no tempo da teocracia escatológica, no milênio. Para concluir aqui, veja esse texto que diz: essa atitude de insubordinação foi o que ocasionou a falência desse sistema, que poderia ter sido o sistema mais eficaz já visto em qualquer outra nação, pois ao mesmo tempo que centralizava o poder nas mãos do Senhor e subordinava o povo a uma única lei e os unia em adoração ao único Deus, o sistema teocrático instaurado em Israel não deixava de dar certo poder de decisão compartilhado entre os vários representantes de Jeová, nas diferentes camadas sociais aos quais estavam responsáveis. A teocracia israelita não tem nada a ver com sistemas tirânicos e ditatoriais que se apoderam dos governos humanos e que impõem à maioria a vontade de um indivíduo, as tiranias que impõem a vontade do indivíduo à grande maioria, ou de um seleto grupo por ele privilegiado, as oligarquias, como pode observar nas ditaduras comunistas e militares. No caso dos comunistas, vemos aí a nomenclatura, esses que estão ligados ao partido único e que tem todos os privilégios, e que mandam numa grande massa populacional.
No entanto, em virtude da insubordinação e da apostasia que se instalou em Israel, tornou-se esse sistema ineficaz, e o povo foi por diversas vezes exposto ao ataque das nações que ficaram, das que viviam em Canaã, até nações de terras longínquas como da Mesopotâmia. E para dar resposta a cada ataque deste, foi por Deus levantado dentre o povo figuras carismáticas, ou carisma, graça, né? Essa figura carismática que atrai em torno de sua personalidade a atenção daqueles que estão junto com ela naquela iniciativa, mas que não necessariamente dará continuidade por meio de um governo dinástico. É simplesmente uma figura que levanta em prol de uma causa, atrai após si um grupo, né, que se engaja junto com ela, mas que, realizado aquele ato, se desmancha, né? Não tem linha de continuidade. Que lideravam temporariamente o povo com o viés de libertá-lo da opressão instaurada, mas que não tinham o objetivo de estabelecer-se no poder como poder definitivo, pois Jeová é o seu rei. O sacerdote é o zelador de suas leis, e seu culto e os diversos representantes são cada um sua esfera de atuação, responsáveis por manter o povo debaixo de sua jurisdição, fiéis ao pacto, mas mostraram-se ineficazes. Por isso, ao longo de 300 anos, desde 1400 a.C. até 1100 a.C., foram levantados cerca de 14 juízes, a fim de julgarem, ou seja, conduzirem momentaneamente o povo, a fim de organizá-los numa campanha de libertação, para então poderem seguir obedecendo a Deus e sendo por eles governados. Aí temos uma lista, né, que elenca aí os juízes que são descritos aí no livro dos Juízes. Temos Otniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abdon, Sansão, Eli, terminando com Samuel. Na época de Samuel, havendo a transição do período dos juízes para o período da monarquia. Samuel assumindo funções estratégicas importantíssimas, como profeta, sacerdote e juiz. A área sacerdotal, né, o ministério sacerdotal de Eli estava muito prejudicado em função dos filhos dele agirem de uma forma muito corrupta, né, e Deus então se irritou com Eli devido a essa vergonha que os filhos dele causavam ao ministério, sendo extremamente corruptos. Então a punição veio sobre a casa de Eli, que essa casa de fato iria ser removida, ia ser retirada. Samuel estava ali vivendo junto com ele, foi entregue desde criança para servir no tabernáculo, então foi votado como nazireu, foi entregue ali para servir desde criança, né? E através de Samuel, Deus levantou uma grande liderança, né? Um grande juiz. Então Samuel julgava o povo, conduzia o povo nas batalhas, tá certo? Ministrava também no tabernáculo, porque ele era de tribo levítica, não era da origem de família arônica, mas era da tribo levítica. Então auxiliava no tabernáculo, julgava, liderava o povo e era profeta de Deus, era a boca de Deus entre os homens. Então Deus usava ele também para comunicar a sua palavra, as suas verdades, né? Então temos aí livramento do jugo dos filisteus, organização do reino e último juiz, tá certo? Governou por 40 anos, ungiu o primeiro rei, Saul, e Saul, tendo falhado também com a sua obediência, tendo falhado com os seus compromissos, ungiu aquele que substituiria Saul, Davi. Tá, okay? A partir de Davi então estabelece essa dinastia, pelo menos para o sul ela permanece constante, né, ao longo da história. O fim desse período teocrático israelita deu-se na época de Samuel, quando enfim o povo abdica totalmente do projeto de Deus, assumindo sua incompetência diante das suas obrigações com relação ao pacto, decidem enfim transferir o poder que havia sido colocado em suas mãos para a figura de um homem que terá seu representante perante a majestade divina e que, diferentemente dos monarcas de outras nações que aspiravam a serem reconhecidos como deuses, o monarca israelita tinha de estar cônscio de que tais aspirações deveriam passar longe de sua mente, pois seu papel era ser apenas e tão somente o representante, pois Deus era o único Senhor e o único Rei. Mas com isso o povo estava abrindo mão daquilo que Deus lhes havia proporcionado: poder de decisão, compartilhamento de poder, compartilhamento de decisão. Eles abriram mão disso, entregaram tudo nas mãos do monarca. A partir de agora eles tinham eleito um representante que não mais os consultariam.
pois eles mesmos optaram por ser governados à moda das nações. Texto que encerra aqui esta aula, 1 de Samuel 8, temos aí os versículos 4 adiante. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel em Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém essas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Tem aberto mão desse privilégio, tem aberto mão dessa grande proposta divina, a teocracia israelita. Conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram. Assim também fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente, declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras que o Senhor, todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor de vossas terras, e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos, toda a classe aristocrática que está em torno do monarca, a pesada classe aristocrática que agora se imporá sobre todos os demais. Os demais abriram mão da sua fala, abriram mão de exercer o seu direito. Agora eles entregaram tudo na mão do monarca, que privilegiará a sua classe, a sua aristocracia, com todas essas benesses às custas do povo. Também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. E então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. Não deram ouvidos, não quiseram saber, mas a orientação foi dada. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetia aos ouvidos do Senhor. E então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constituí-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Voltem cada um à sua cidade. E aí temos na continuidade histórica, quando Samuel então unge a Saul como rei, sobre Israel, e depois unge também a Davi. Então vimos aí com isso o findar, o ocaso da teocracia israelita, quando Deus implementou esse grande plano, esse grande projeto, que por mais que Israel tenha falhado em relação ao cumprimento sua parte, do pacto, da aliança, todavia Deus logrou grande êxito ao, por meio dela, produzir um grande referencial. Veja aí a palavra de Deus, veja aí a nação de Israel, e dentro da nação de Israel o Senhor Jesus Cristo, e a partir de Cristo a salvação de toda a humanidade, porque em Cristo não há judeu, não há gentil, não há bárbaro, não há cita, não há servo, não há livre, não há homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. E é esse mesmo Cristo Jesus que, vindo após no milênio, instaurará agora a teocracia, que irá funcionar em perfeição devido ao governante que sobre ela estará, tá certo? Cristo com vara de ferro regerá as nações. E aí nós veremos o funcionamento pleno da teocracia, na chamada teocracia escatológica, o governo final de Deus sobre a humanidade. Abordaremos esse tópico na próxima aula, ok? Agradeço a todos. Quem gostou, curte o vídeo,
compartilhe e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome de Jesus.